Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 45 e versículo 28. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, agradecer aos irmãos, presbítero Toniel, presbítero Oscar, que me convidaram para dar esta palavra. Agradeço ao pastor pela confiança, mas primeiramente a Deus pelo privilégio de poder, em rápidas palavras, falar de uma palavra que o Senhor assentou no meu coração. Livro do Gênesis, capítulo 45 e versículo 28 diz assim: E Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Este versículo que ora lemos fala de uma das personagens mais importantes da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Ele é uma das ícones de Deus, a qual a gente já ouviu alguma coisa sobre Deus falando: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é o texto que nós lemos, e o texto que eu vou citar agora fala lá na frente, quando Moisés recebe a ordem do Senhor para libertar o povo de Israel que estava no Egito, que existe uma certa ligação entre esse texto e o chamado da vida de Moisés. E Moisés questiona ao Senhor e fala que não quer ir, e ele fala: Senhor, Moisés fala: Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? E o Senhor fala para ele: para o povo do Egito, você vai falar: o eu sou me enviou. Mas para o meu povo, povo de Israel, povo hebreu, você vai dizer assim: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É dessa personagem que eu estou falando nesta hora. Jacó, sendo esta pessoa que aqui nesse texto a gente vai conhecê-lo como Israel, e já vamos chegar no texto em que falamos quando Deus muda seu nome. Jacó nasce e tem uma vida totalmente de oscilações. Desde o ventre, no versículo 27, capítulo 27 e capítulo 28, vai retratar parte da história de Jacó. Um homem que teve a sua vida cheia de oscilações. Quando ele nasce, ainda no ventre de sua mãe, no capítulo 25 e versículo 23, Deus vai dizer para sua mãe, dizendo: 2 nações estão no teu ventre, e o maior servirá ao menor. E Jacó, e a Escritura Sagrada nos afirma que Jacó já estavam em guerra, em conflito no ventre da sua mãe. E quando nasce, ele nasce agarrado aos pés, ao calcanhar de seu irmão. Mas como o Senhor tinha já prometido que o maior serviria ao menor, ele já tinha por sua vez a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas mesmo assim ele pega, e no decorrer da sua trajetória começa a ter oscilações e problemas, que ele entrou porque não acreditou. Ele sempre quis a bênção do seu pai, mas todos nós conhecemos a história, que ele
ludibria seu irmão, e na verdade eu particularmente creio que ele não ludibriou, ele comprou barato a primogenitura que seu irmão vendeu. E também depois passa-se um tempo, esse homem que tinha sobre a sua vida a promessa do Senhor, mas ele decidiu tomar, ele e sua mãe decidem a tomar uma decisão que lhe trouxe muitos danos para a sua vida. Isso acontece muito conosco, na nossa vida, muitas das vezes, a gente precipitadamente toma atitudes que preferimos às vezes uma bênção do homem e não do Senhor. Foi o que o que Jacó fez. E isso, analisando as escrituras sagradas, muitas das vezes eu lendo alguma coisa sobre algumas personagens, posso até notar a semelhança nossa com estes homens aqui, mas sempre a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, assim como é sobre minha vida e sobre a tua vida. As bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, mas Jacó prefere optar por aquela ideia que a sua mãe teve. Falou: ó, Jacó, teu pai vai abençoar o teu irmão agora. Ele pediu para que ele pegue as suas armas e traga uma caça para ele comer, para Isaac comer, e ele iria abençoar a Esaú. Então todos nós conhecemos a história, quando Jacó vai disfarçadamente e rouba a bênção do seu irmão, e isso lhe traz umas consequências muito terríveis para a sua vida, porque grandes perdas acontecem na vida de Jacó. O primeiro, ele perde o convívio com o seu irmão e com a sua família, com seu pai e com a sua mãe. E no capítulo 27 e 41, quando Esaú fala, eu até quero ler este versículo, que está no capítulo 27 e versículo 41. Depois disso, passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Por esse motivo, Jacó precisa fugir e passar por tantas coisas. A vida de Jacó, a partir do versículo do capítulo 28 até o versículo 45, grandes perdas acontecem na sua vida, e isso reflete muito nas nossas vidas. Nós somos seres humanos falhos e frágeis, trapos que somos, que necessitamos da graça do Senhor a todo momento da nossa vida. Mas graças a Deus que Ele nunca não nos abandona. E com Jacó, Deus esteve com ele também, em toda a sua trajetória, a qual, certa vez, quando ele parte, fugindo de seu irmão, ele tem um encontro, quando ele passa, o dia chega à tarde, e Jacó dorme naquela pedra, a qual todos nós conhecemos essa história, e ele tem uma visão de uma escada que é apoiada na terra, e o topo dessa escada está no céu. E esta visão, depois ele vai precisar voltar para esse lugar, mas demoraria muito tempo para a gente falar, e até porque eu não tenho esse conhecimento todo para discorrer toda a história de Jacó.
Mas na vida de Jacó, grandes perdas aconteceram, e um terrível declínio aconteceu na vida de Jacó. E este homem, mesmo sendo um dos patriarcas, cheio de oscilações, como já falei, quando Jacó chega na casa de seu sogro Labão, nós conhecemos que ele trabalha 7 anos, é enganado, precisa trabalhar mais 7 anos, porque Jacó amava Raquel, e ele consegue, depois de tantas lutas e tantas dificuldades, ele consegue o amor da sua vida. Ele recebeu Lia. Labão falou: aqui ele trabalha os 7 anos, mas Labão chega para ele e fala: aqui a gente costuma casar a filha mais nova, então vai ser ela, se você quiser, você trabalha mais 7 anos. E ele fala: não, eu trabalho mais 7 anos, e tá. E com isso, e com Raquel, Jacó constitui uma família. Ele constitui uma família e tem os seus 12 filhos. Mas Jacó nasceu os 12 filhos de Jacó, mas José era o preferido de Jacó. E nós sabemos a história em que seus irmãos começam em uma disputa pelo amor de seu pai. Todos eles notavam que Jacó preferia José. E um dia, quando Jacó envia José para ver seus irmãos que estavam no campo, os irmãos tramam aquele plano, pegam a túnica de José e matam um animal e ensopam a túnica de José no sangue daquele animal, e vão e apresentam a Jacó e dizem: ó pai, José morreu, essa túnica provavelmente é dele. E ao qual esses dias ainda ouvi o pastor nos ensinar aqui, que a túnica, mesmo que eles ficassem com aquela túnica, não serviria para nenhum deles, porque tudo o que Deus tem na minha vida e na tua vida, ninguém rouba. Podemos ficar com os nossos corações tranquilos, porque ninguém rouba o que Deus tem na tua vida e o que tem na minha vida. Essa túnica, que por todos os irmãos ela era invejada, mas o que aconteceu, que trouxe para seus pais tamanha dor, tão terrível foi a dor de Jacó, ao saber que seu filho José estava morto. Mas o texto diz que quando lá na frente José, depois acontece tudo aquilo, existe uma terrível fome na terra de Canaã, mas José diz assim para seus irmãos, quando se cumpre aquela promessa em que eles se dobrariam diante de José. Por quê? Porque toda a promessa que Deus faz para mim e para você vai se cumprir, não importa o tempo. O tempo é uma coisa muito difícil para nós aceitar. O tempo é uma arma que Deus usa para nos moldar, e como é difícil. Quantas das vezes a nossos olhos podemos até pensar: puxa, isso seria para agora. Mas o melhor a se fazer é esperar no tempo de Deus, porque José está lá no Egito, sofrendo chega no Egito, foi escravo, e quando chega seus irmãos e falam para ele que queriam comprar a comida, e José, já sendo governador, né? Deus já tinha passado uma prova em José, seria
Ele queria, quando ele chega no Egito, sofre perseguições, calúnia, passa 2 anos na cadeia, mas um dia Deus lembra de José, porque até quando José diz assim quando José está preso naquela cadeia por uma calúnia, inocente ele estava, mas foi caluniado, e quando o copeiro e o padeiro, um é destituído do cargo e outro é restituído, e José diz para aquele companheiro de cela dele, fala assim: lembra de mim quando você estiver lá. E o que aconteceu? Ele esqueceu, porque não podemos, irmãos, em nenhum momento da nossa vida não pode existir eu em nós. É muito linda essa passagem, quando ele fala: lembra de mim, e nada aconteceu. Passou-se o tempo e nada aconteceu. Precisou do rei ter aquele sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, das espigas. Daí que ele vai lembrar, falar: tem lá na cadeia, tem um jovem lá que revela sonhos, comigo aconteceu isso e deu certinho. Daí José é chamado e chega diante do faraó, e quando o faraó fala: você revela sonhos? Ele diz: não está nada disso em mim, não está, é tudo do Senhor, é tudo que Deus quer na nossa vida, irmãos, que nada exista, nunca o nosso eu queira sobressair a vontade do nosso Criador, daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que é o tema desta mensagem, que não falei no final, no começo, mas se fosse para me dar um título a essa mensagem, eu queria dizer: o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Aleluia, glórias a Deus. Mas voltando ao texto de Jacó, quando José está lá no Egito, já agora governador, e o que acontece? José está lá e Jacó, tendo a sua trajetória de declínios e perdas, tristezas e sofrimentos, momentos de alegria também, porque o nosso Deus nos proporciona momentos em que o bálsamo dos céus desce sobre a nossa vida. Eu tenho certeza, uma das maiores certezas, que cada um de nós aqui já passamos por dificuldades muito terríveis, mas também tenho a plena certeza que muitas das vezes também já sentimos o bálsamo do céu sobre a nossa vida. E eu creio que Jacó estava naquela situação, ora alegre, mas também momentos tão difíceis que passou na sua vida, quando aquele incesto terrível que acontece na sua família. Mas Jacó forma sua família ao lado de seu sogro Labão, mas chega o tempo em que ele está retornando para Canaã, e acontece que está registrado no Gênesis 32, a partir do versículo 22, está registrado aquela luta que existe entre Jacó e um homem. A Bíblia fala, algumas traduções falam um homem, algumas traduções falam um varão. Certo é que Jacó está no vale de Jaboque, e ele começa a lutar com aquele homem que realmente foi uma teofania. Deus, o próprio Deus,
apareceu para Jacó, o próprio Deus aparece em luta, lutando com ele, porque o texto fala no versículo, se não me foge da memória, no versículo 27, que fala assim, Jacó diz assim: eu vi a face de Deus e não morri, porque nenhum de nós poderíamos, e todos nós sabemos que nenhum de nós poderíamos ver a face de Deus e viver. Só no dia em que nós formos transformados e estivermos lá na glória, aí sim o veremos como Ele é. Mas no Vale de Jaboque acontece algo maravilhoso. No Vale de Jaboque, a qual está registrado no capítulo 32, versículo 22, a luta em que acontece. E quando está clareando o dia, aquele homem fala: me deixa eu ir. E Jacó agarra aquele homem, assim como ele agarrou o calcanhar de seu irmão quando foi nascer. Ele agarra também o anjo, agarra aquele homem, aquele varão, e diz assim: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E o que acontece? E o anjo do Senhor o abençoa, e o seu nome, e eu quero ler com os irmãos, não precisa os irmãos, eu mesmo vou ler aqui um texto, Gênesis 32, Gênesis 32 e 29. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. O próprio Deus abençoou. Mas no versículo 27, ao que o homem lhe inquiriu, o próprio Deus perguntou para Jacó naquele momento: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Nesse momento em que, desprovido de qualquer sentimento de querer encobrir, desprovido de qualquer sentimento de tentar enganar o próprio Deus, o texto ainda não tinha sido escrito, mas Jacó já tinha um encontro com Deus e sabia que no Salmo 139 diz que antes de uma palavra chegar na nossa mente, Deus já sabe. Então não adiantava ele tentar enganar aqui de volta, mas ele diz: eu sou Jacó. E isso, meus irmãos, eu acredito piamente. Sabemos que fazemos parte de um reino em que existem leis e deveres, privilégios e deveres, mas uma das coisas que impressiona os céus, se é que se pode dizer isso, que Deus não é pego de surpresa, mas uma coisa que agrada o coração do Senhor é a sinceridade. Quando Jacó diz: eu sou Jacó, Jacó, então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Acontece uma transformação maravilhosa na vida deste homem. Quando ele conta toda a verdade, ele expressa os seus sentimentos sem tentar, em nenhum momento ele tenta encobrir diante do Senhor. Agradou o coração de Deus, e isso nas nossas vidas também é o que acontece. Quando somos falhos e frágeis, como já disse, mas o que agrada o coração de Deus é chegarmos, sabemos que a gente precisa da graça do Senhor todos os momentos, mas chegar diante do Pai e falar: ó Pai, eu sou como Jacó,
não tenho capacidade alguma, sou fraco e pecador. É isso que o Senhor, que o nosso Deus espera. E Deus diz para ele, este homem, fala: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. O nome Jacó, que por algum tempo a gente ouviu falar, que todos nós já vimos falar que ele era suplantador, mas Jacó quer dizer aquele que agarra. Ele, como lá nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, aqui com o anjo, ele agarra o anjo, agarra aquele varão e diz: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Então o nome dele foi mudado para Israel. Israel dividido, se a gente dividir a palavra Israel nas 3 sílabas que existe, Israel quer dizer homem, Deus, és homem de Deus. Esse fica o significado da palavra Israel. E o anjo toca na coxa de Jacó, e o anjo sobe os céus, e Jacó sai mancando daquele lugar, e todos quem olhavam viam de longe aquele homem mancando, andando diferente, que é o que acontece com cada um de nós. Toda vez que nós sermos sinceros com Deus, usarmos de sinceridade com o Pai, cada um de nós vamos sair daqui andando diferente, e todos vão ver, teve um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 46. Eu li o versículo para nós iniciar esta reflexão. A gente leu o capítulo 45, versículo 28. E tentei discorrer um pouco a história de Jacó, do homem que teve as suas fases terríveis na vida, mas quem sabe um dos fatos mais marcantes da vida de Jacó, ele teve muitos fatos marcantes na sua vida, mas uma sinceridade que teve lá no Vale de Jaboque, que resultou na transformação do seu nome e da sua vida. Agora, diante de tudo isso aqui, a qual a gente leu o capítulo 28, o versículo 28 do capítulo 45, Jacó, tentei discorrer a vida de Jacó. Agora Jacó, já de idade, velho, seus irmãos já estiveram aquele encontro com José lá no Egito, voltam da caravana e chegam para Jacó. E agora, tal problema eles teriam: contar a verdade ao pai. Como que por todos esses anos, Jacó, tendo em mente que sofrendo as piores dores na alma, que é a pior dor que o ser humano pode sentir, eu acredito, que é uma dor na alma, a perda do seu filho. Mas no primeiro versículo do capítulo 46 diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía, chegando a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Os versículos anteriores do texto, anteriores ao versículo 28,
que seria o versículo 26, quando chega a notícia dos filhos de Jacó, chega a notícia para ele, dizendo assim: então eles lhe anunciaram, então eles contaram a Jacó: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito, ele é o maioral no Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia, não podia acreditar no que estava ouvindo. Esses dias ainda eu conversava um assunto com o irmão Andrew, e a gente citou esse versículo, que tal era o anseio de Jacó por ver o seu filho. Quem sabe a gente não vai conseguir nunca dimensionar qual era e tão forte era o anseio de Jacó em abraçar o seu filho José. Eu ainda não tenho filhos, mas os pais que estão aqui vão dimensionar melhor tantos anos pensando na morte de um filho, e alguém chega agora: não, o teu filho está vivo. E daí então Jacó, o coração dele quase parou, ele quase sofre um infarto naquela hora, que não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas chega Judá e fala: não, pai, é verdade mesmo, José está vivo, é o governador do Egito, e olha aqui, ó, essas carruagens aqui que foi José que mandou para levar o Senhor. Israel diz assim, então, Israel, o texto que lemos no começo da ministração: Israel exclamou: chega, José, meu amado filho, está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Seria isso para ele o melhor presente. Mas o que me chama a atenção no próximo versículo é assim, que Jacó e Israel, mesmo com essa ânsia em ver seu filho, ele vai e oferece sacrifícios ao Deus de Isaac. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe, todos nós temos dificuldades, isso é um fato, mas se cada um de nós pensasse no problema mais grave que temos nesse momento, e chegasse uma notícia: ó, o teu problema acabou hoje, não existe mais esse problema. No meu caso, quem sabe eu ia me dirigir e não iria me lembrar de prestar os sacrifícios a Deus. Jacó era além do seu sonho, ele nem sonhava mais em ver seu filho, não era o sonho dele, porque o sonho de abraçar José já não existia mais, e além do seu sonho abraçar José, mas ele chega em Berseba e oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Que isso fique para as nossas vidas, que não importa a bênção que eu receba, que você receba, não importa, mas que a nossa vida possa ser de sacrifícios a Deus, de ofertas, de adoração ao nosso Deus, porque isso pode trazer para a nossa vida grandes milagres e coisas gloriosas para as nossas vidas, se priorizarmos a nossa vida de adoração. E Jacó faz o seguinte: ele chega e oferece sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai, e a Bíblia diz no versículo 2: e naquela mesma noite Deus com ele, por meio de uma visão, o chamou: Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus continuou: eu sou o Deus de teu pai, não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe Jacó, naquela ânsia e alegria em eu vou poder abraçar meu filho, mas só que no Egito.
A Bíblia não relata isso, mas ele pode até pensar: mas o Egito, meu avô Abraão não teve boas experiências no Egito, porque no Egito foi o único lugar em que Abraão não levantou altar. Aonde Abraão, avô de Jacó, passava, ele levantava um altar. Somente no Egito Deus não permitiu que um altar fosse levantado, e ele sai daquele lugar. Por isso, meus irmãos, não importa onde nós estivermos, não importa o que aconteça, que o Senhor possa nos abençoar, que na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os âmbitos da nossa vida, nós possa ter um altar em adoração a Deus. Porque isso, quem sabe, Jacó diz assim: mas no Egito, meu avô não levantou nenhum altar lá, mas como ele priorizou esse momento com Deus, ele priorizou o momento em tirar um tempo em adoração a Deus, antes de ir para o Egito, vem o que eu acredito que é um bálsamo sobre a vida de Jacó, e Deus fala com ele e diz: Jacó, eu sou o Deus do teu pai, não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Agora, irmãos, existe coisa melhor de estar no centro da vontade de Deus. Aquele momento é o momento que Deus cura Jacó. Ele fala: como a bênção do Senhor não é por metades, ele poderia, quem sabe, abraçar José, mas no coração, sentindo que estava no Egito, mas a Bíblia garante que Deus apareceu a ele, e completa a bênção sobre a sua vida, dizendo: pode ir, que eu vou estar com você. Nós conhecemos a história, sabemos que o povo hebreu se multiplicou no Egito, depois saiu e voltaram para Canaã. Mas finalizando esta minha fala, capítulo 46, versículo 29 e 30, vai relatar o exato momento em que Jacó se encontra com José, e é muito lindo essa passagem, porque a Bíblia fala que José, já em sua carruagem real, ele vai e corre em direção a Jacó, e Jacó o abraça, e Jacó fala, eles choram junto, choro prolongado. A minha versão que eu estou usando diz, Jacó chora, choro prolongado, e eles se ajoelham juntos. José se desliza pelo corpo de seu pai e cai ajoelhado diante de Deus, porque também existe uma cura nesse momento sobre a vida de José, porque o nosso Deus, Ele muitas das vezes nos proporciona momentos de dificuldades, mas também proporciona momentos de bálsamo. E em nome de Jesus eu sinto a autoridade do céu nesta hora, e eu profetizo sobre a sua vida, que vai ter bálsamo sobre a sua vida. Se você está passando por momentos de dificuldades, mas em nome de Jesus eu profetizo que vai ter bálsamo sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Deus me autoriza a falar isso nesta hora. O versículo, mas agora sim, finalizando esta palavra, eu quero ler o versículo 40, o versículo, o capítulo 48 e versículo 11.
No momento em que eu li essa mensagem, eu lia esses tempos atrás, estava lendo Gênesis, e quando eu li esse texto, o capítulo 48 e o versículo 11, eu comentei com muita gente, comentei com o pai, com a mãe, com a tia, comentei com a Tamiri lá em casa. Falei, como é maravilhoso servir ao nosso Deus, como é maravilhoso poder nós termos acesso à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 48. Esse versículo é escrito já quando Jacó prestes a morrer. José lá no seu palácio, ele vai e fala, eu vou ver meu pai, que moram lá em Gósen. E ele chega lá e acontece algo maravilhoso demais. Diz assim: então Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais esperança de rever o teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até os seus descendentes. Porque quando José vai e visita Jacó, ele leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um desses filhos de seu neto está no seu colo, e Jacó diz assim: ó José, a mim, que não tinha mais a esperança de rever o teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até os seus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. Eu visualizo esta cena, os netos de Jacó no colo de Jacó, e quando ele fala isso, José os retira do seu colo e se prostra com o rosto em terra. Meus irmãos, quando eu li esse texto, algo profundamente aconteceu na minha vida, no meu ser. Eu pensei, eu disse: ó Deus, muito obrigado por nós termos acesso à tua palavra, porque revigora a nossa vida, meus irmãos. Muitas das vezes eu sei que acontece em que a desesperança quer nos tomar conta do nosso coração, mas nesta noite, que nós saia daqui com este versículo, que Jacó não tinha mais a esperança em ver o rosto, ele não tinha mais a esperança em rever o rosto, como estou vendo dos irmãos, do irmão Gabriel, como estou vendo o rosto dos irmãos aqui, mas ele viu não apenas o rosto, mas viu a sua descendência, porque o nosso Deus é o Deus fiel, verdadeiro, digno de honra, de glória. E eu quero ler um versículo agora no Novo Testamento, que está em Efésios 3 e versículo 20. Sabe por quê, meu irmão, que Jacó viu o rosto e a descendência de José? Porque aquele que me chamou e aquele que te chamou. Isso não é uma palavra, um jargão ou uma palavra de efeito, não. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele viu o rosto de José e a sua descendência, porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Aleluias, glórias a Deus. É esse Deus que eu sirvo e que você serve, um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Se essa palavra tocou o seu coração e você deseja dar um passo aqui na frente,
estaremos orando, e eu já estarei devolvendo o microfone aos irmãos. Em 1 minuto estaremos orando. Se os irmãos sentirem no coração e quiserem receber uma bênção, dar um passo ao altar do Deus Todo-Poderoso, ao altar do Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, ao qual está presente nesta noite, porque eu sinto a sua presença e flui aqui através do Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, aleluias! Se você que ficou no banco, se você quiser, coloque sua mão direita no seu coração, se você quiser, senão não tem problema, mas em nome de Jesus, vamos orar nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, eu me prostro diante de Ti. Suimacanto e derrabar, surianda labagar. Muito obrigado, Espírito Santo, por Tua palavra que foi ministrada. Sabemos, Senhor, das nossas falhas e fraquezas. Sabemos, Senhor, que somos defeituosos e oscilamos diante de Ti, diante da Sua presença. Mas, Senhor, nós cremos em Ti, ó Deus, e sabemos que Tu és o Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Pai, a Tua noiva está aqui, Senhor Jesus. A Tua noiva, parte da Tua noiva está aqui, diante do altar do Senhor. Pai, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Que nós possamos sair daqui confiando mais em Ti, Senhor. Que o nosso relacionamento contigo possa ser mais intenso, ó Pai, e que nada roube, ó Deus, das nossas vidas, ou nada venha roubar, papai, os momentos contigo, que nenhuma bênção possa atrapalhar de nós termos uma relação contigo. Ó Espírito Santo, muito obrigado pela palavra que o Senhor revelou aos nossos corações. O Senhor conhece a minha vida e sabe que sou o que mais preciso melhorar diante de Ti, ó Deus. Mas em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado, eu quero lhe agradecer, ó Pai, em nome de Jesus, e pedir, Senhor, que as Suas mãos estejam sobre as nossas vidas, que a Sua mão poderosa esteja sobre nós, Pai. Dá-nos uma semana de vitória e de bênção. Guarda o Teu Filho, guarda o Teu povo, ó Pai, debaixo das Suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço estas bênçãos e agradeço. Amém, amém e amém.